Que a santa paz de Deus esteja no coração de todos. Estou aqui mais uma vez passando para deixar a todos vós mais uma porção da bendita palavra de Deus. Eu acredito que você já deve ter ouvido nos finais das nossas reuniões, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em todos os vossos corações. Certa vez eu ouvi um certo pregador dizer que as pessoas deveriam ficar até o final do culto e receber essa bênção apostólica, pois elas davam o direito ou liberava essas pessoas a prosperarem. E há muito tempo eu ouvi isso. E à medida que a gente vai se aprofundando, conhecendo, a gente percebe que não tem nada a ver isso. Ao longo do tempo nós percebemos que as mensagens que estão sendo ministradas, elas têm mudado, elas têm tido um outro objetivo. Jesus ele começa ministrando sobre o arrependimento. João Batista prega sobre o arrependimento. Os apóstolos pregaram sobre o arrependimento. A igreja primitiva pregou sobre o arrependimento. Logo no início, a forma como se inicia não é a maneira como está hoje. Hoje o foco da pregação é a prosperidade, a vida abastada, uma vida de privilégios, uma vida de benção. E naquele tempo, o que era se pregado era um arrependimento. Então, quando nós vamos analisar ali, nós ter a consciência da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos arremete a olhar para o favor imerecido que nos foi concedido. Deus, amando o mundo de tal forma, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para o ato que foi consumado naquele madeiro, isso revela a graça de Deus por intermédio do Filho. O amor de Deus é revelado na graça. A comunhão do Espírito Santo, ela nos leva a reconhecer, ou melhor, ela nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando nós temos uma plena comunhão com o Espírito Santo, é porque nós estamos vivendo uma vida completamente de manifestação do arrependimento, de ações que outrora fizemos que não glorificavam a Deus. Ou seja, quando é liberado
essa palavra no final das nossas reuniões, ali não está te liberando você para prosperar. Ali está lhe chamando a atenção a você viver uma vida de arrependimento. Porque quando você olha para a graça, você vê o sacrifício de Cristo. E quando você vê tudo isso, você enxerga o amor de Deus. E quando você obtém a comunhão do Espírito Santo, você está convencido de que você não pode, de que você não é, de que você não tem. Mas que Ele é, que Ele pode, que Ele tem e que Ele, nesse exato momento, está o auxiliando para que quando você esteja partindo dessa vida, ou você prove do fenômeno eminente que há de vir sobre a face da terra, que eu me refiro ao arrebatamento, você esteja como uma carta fechada. Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia. Então por isso que você precisa entender essas verdades. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos faz viver uma vida manifestando ou revelando frutos dignos do arrependimento. Entende? E isso é muito interessante, porque os nossos relacionamentos com Deus, ele sempre vai revelar o nosso relacionamento na coletividade. Se você é alguém que esteja se contactando com Deus diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, você sempre vai ser alguém que não vai ter dificuldade de se relacionar com aqueles que estão à sua volta. Logo, você será alguém que tenha uma direção do céu para a vida de cada um que está à sua volta. Entende? Então a gente precisa entender uma verdade. A nossa comunhão com o Espírito Santo, ela nos leva a ter a paz com todos. E a manifestação de ter a paz com todos não significa que você está sendo conivente ou comunicando com as obras infrutíferas das trevas. Significa que você não tem guerra. Significa que você é um pacificador. Significa que você é um mensageiro de paz. Você é aquele que está trazendo uma boa notícia de Deus para a vida de todos aqueles que fazem parte do seu ciclo social. Você tem a paz com todos. E isso revela através de uma vida santificada. Uma vida que realmente glorifica o nome de Deus. A palavra santo significa separado. Não significa que você está separado dessas pessoas. Significa que você está separado de fazer as mesmas obras em que elas muitas vezes fazem e não glorificam a Deus. Significa que você está separado para um propósito. Significa que você está santificado por Deus, ou seja, você está separado por Deus para manifestar os pensamentos
de Deus. Logo, isso fará você exalar o bom perfume de Cristo. E eu quero nesse momento, irmãos, partilhar com vocês uma palavra que... que palavra abençoada, irmãos. Eu estava aqui, Deus falando isso comigo, e eu, momento de comunhão, e eu quero partilhar com vocês. Eu acredito que os senhores já devem ter ouvido inúmeras pregações a respeito desse texto que quero vos expor. Esse texto, ele nos fala de uma comunhão. Esse texto nos fala de como a Igreja de Cristo, ela deve agir. Como a Igreja de Cristo, ela deve estar quando ela obtém uma comunhão com o Espírito Santo. Paulo, na sua carta direcionada à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o verso de número 17 a seguir, Paulo vai estar advertindo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que era dotada de muitos dons. Era uma igreja que havia uma manifestação gloriosa da parte do Espírito Santo. Porém, era uma igreja que muitas vezes não sabia usar o que tinha da forma correta. Eles usavam muitas vezes de maneira descabida, de uma forma em que o nome de Deus não era glorificado. E por conta disso, havia dissensões, divisões. Um queria ser mais do que o outro, um queria profetizar mais do que o outro, um queria manifestar mais dons de línguas do que o outro, um queria mostrar que ele curava mais do que... Quando, na verdade, Paulo está dizendo que tudo que está sendo manifesto ali não é por conta de cada um deles, mas é o mesmo Espírito que opera o dom em todos. Logo, Paulo está arremetendo eles a reconhecerem que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo está levando eles a entender que por mais que eles estão sendo um canal da bênção de Deus, isso não é glória para eles. Isso é glória para Deus. Eles não estão ali para ser adorados, eles estão ali para ser instrumentos. Eles estão ali para manifestar o poder de Deus, mas ter a consciência que quem está fazendo através da vida deles é Deus. E agora aqui Paulo está advertindo eles, porque eles se reuniam da mesma forma como muitas vezes nós se reunimos. Da mesma maneira como muitos de nós estamos acostumados, alguns mensalmente, alguns anualmente, enfim, todos eles se reuniam em uma data específica, que aqui o texto não nos dá essa base, mas nos leva a entender que eles se reuniam. E o que Paulo está dizendo é que quando eles faziam essa reunião, eles não se reuniam para melhor, senão para pior. Ou seja, Paulo está dizendo que a reunião deles não tinha edificação. A reunião deles não tinha propósito de engrandecer ao Senhor. Ao invés de ser bênção, não estava sendo. E ele vai dizer no verso de número 17, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. No verso de número 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio.
E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste entre vós. De sorte que, quando vós ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tem, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então a problemática que estava havendo aqui era a seguinte: naquele tempo, quando ele se reunia, cada um deles levava alguma coisa. E o que Paulo está enfatizando aqui não é o ritual, mas é o sentimento que de fato, de verdade, nós devemos ter quando nos reunimos. E ele continua: porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Que o Senhor, na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão, e tendo tomado o cálice, e tendo pegado o cálice, ele fez o quê? Este é o cálice do Novo Testamento. Tendo partido o pão, deu graças e disse: comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O que ele está querendo dizer ali? Que o que mais importa dentro de uma reunião de Santa Ceia não é o ritual, mas é se nós estamos compreendendo o que estamos fazendo ali. É se nós temos consciência e temos o discernimento do que realmente aquilo representa. Porque Jesus, na noite em que foi traído, ele fez isso. E ele falou: fazei isto em memória de mim. Ou seja, nós devemos ter consciência que todas as vezes que nós nos reunimos ali, Jesus está nos arremetendo no que foi feito por cada um de nós. E que nós temos que entender que a nossa comunhão com Ele, ela deve ser manifesta na coletividade. Ou seja, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, não tem aquele que tem mais, não tem aquele que tem menos, não tem aquele que é maior, não tem aquele que é menor. Todos nós somos iguais na mesa do Senhor. Então, quando nós se reunimos, se nós não temos a consciência de que o mais importante ali não é o ritual, mas é a comunhão que nós temos na coletividade com a irmandade que está ali, ou seja, eu sei a necessidade do irmão e eu estou ali numa comunhão íntima e profunda, ele não tem, mas eu posso ajudar, não somente naquele momento, porque aquele momento só vai revelar o que foi manifesto no cotidiano. Não adianta a gente achar que naquele momento chegou ali e pediu perdão. Não, Jesus está dizendo: examinai como foi o decorrer do ano todo. Você estendeu a mão para alguém? Você foi alguém que mostrou que verdadeiramente está a serviço do reino de Deus? Você mostrou na coletividade que você é uma extensão da minha graça? Você mostrou para os seus irmãos que se eles precisarem, eles podem contar com você? Você mostrou para os seus irmãos que você tem a consciência de que ele também é um membro do corpo, e se ele é um membro do corpo, você fazendo parte do corpo, aonde dói nele, dói em você? É isso que Paulo está querendo ensinar. Se nós formos analisar esse texto,
Nós vamos ter consciência do que Ele está transmitindo para nós aqui através desse ensinamento. Ele está dizendo: vós não têm as suas próprias casas para comer? Agora vocês se reúnem aqui. Como se não bastasse já vocês não ter essa mesma comunhão lá fora. Agora vocês revelam não tendo a mesma comunhão aqui também. Ou seja, essa igreja ela tinha uma coisa que muitas vezes nos falta: a sinceridade. Porque muitas vezes lá fora nós não mostramos comunhão nenhuma. Muitas vezes alguns irmãos passam por nós nem saudamos. Muitos de nós, muitas vezes, é desligado, que nem eu muitas vezes sou desligado, eu não tenho esse negócio de ficar saudando, eu cumprimento, tudo bem. Porque eu acredito que a paz de Deus, ela está muito mais além do que você saudar com a paz de Deus. Tem muita gente que sauda com a paz, mas não tem a paz. A paz de Deus, ela não é revelada na saudação, ela é revelada na comunhão. Entende? Então a gente precisa ter consciência disso. Só que, muitas vezes, lá fora, nós não temos comunhão nenhuma. Mas quando chega no dia do ritual, aí nós queremos mostrar que temos comunhão. Nós queremos mostrar que somos um pelo outro. Nós queremos mostrar que verdadeiramente somos um corpo bem ajustado. Nós queremos mostrar que verdadeiramente nós temos consciência do que está sendo feito ali, quando na verdade ninguém está discernindo nada. E muitas vezes ele está ali porque foi lhe ensinado que se você não participar desse rito religioso, você não tem parte com Deus. Você não faz parte do corpo de Cristo. Só que eu preciso falar algo aqui para os senhores e para as senhoras, irmão. O que te leva a não fazer parte não é o ritual. Porque tem muita gente que participa do ritual e não faz parte. O que faz nós, de fato, de verdade, fazer parte é a comunhão que nós temos com o Espírito Santo e com a Igreja de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não se reúnem para o melhor, senão para pior. Não importa, olha o que ele está dizendo. Importa que tenha heresia no meio de vós, ou seja, alguns ensinamentos que não estão aqui dentro, porque muitas vezes o que a instituição ensina é que você tem que participar, e quando chega ali, se você fez alguma coisa para o seu irmão, perdoa ele. Perdoa ele e aí você está livre. Ah, você pecou, você fez... Entenda uma coisa, querido, o que te torna indigno de participar desse ato, entenda uma coisa, esse ritual, ele é um ritual para aqueles que não discernem, mas para aqueles que discernem é um ato profético. Entende? Então o ritual é para quem não discerniu. E Deus não está no ritual. Deus está no ato profético, porque tudo que está escrito aqui são profecias que se cumpriram e que estão se cumprindo. Então Jesus falou que todas as vezes que nós fazemos isso, nós devemos fazer isso até que ele venha. Entende? É um ato profético. Nós estamos dizendo, ele vai voltar. Nós estamos aguardando por ele. Nós estamos em comunhão com os irmãos, mas também estamos em comunhão com ele, aguardando aquele grande dia.
É o que Jesus está querendo nos ensinar, é o que Deus está querendo nos ensinar, é o que Paulo quis ensinar para essa igreja, é o que o Espírito Santo quer nos fazer entender, porque enquanto nós não entendemos é um ritual, mas quando nós discernimos é um ato profético. Precisamos ter consciência disso. Leomar, quem te ensinou isso? Você aprendeu em que livro isso? Eu não aprendi em livro nenhum. Você fez esboço? Também não. Você marcou isso? Também não. Tudo que está vindo aqui está vindo quentinho para a sua vida, querido. Tudo que está aqui sendo dito, está sendo dito pelo Espírito que em mim habita, para vos trazer esclarecimento e uma diretiva do céu para a sua vida. Glória a Deus! Que Deus ainda olha para o teu povo e diz: eu vou trazer a direção, conhecimento para aqueles que verdadeiramente eu tenho obra. Deus tem obra a fazer na vida de muita gente. E tem muitos ainda que não estão ainda dentro do propósito. Estão ainda entregues nos vícios, nas bebidas, na prostituição, na imoralidade, vivendo uma vida longe. Mas eu creio que no momento certo, se ele entender o que a graça de Deus, que revelou através do seu Filho, entregando ele para morrer, para nos redimir, para nos lavar, nos limpar, nos purificar de todo pecado, e nos colocar em comunhão com o Espírito Santo, porque nós estávamos em litígio, nós estávamos em guerra. Mas hoje, através desse ato glorioso de Deus que revela o teu amor, nós temos paz com Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava em Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de viver essa paz com Deus. A única coisa que Deus quer da minha vida e da tua é arrepende-te, arrependimento. Porque o arrependimento nos leva a reconhecer o quanto nós estamos falidos, o quanto nós estamos fracassados, o quanto nós estamos destruídos longe do Senhor. Mas quando nós se arrependemos, nós estamos nos dando a oportunidade de ser restaurados, de ser resgatados e de ser transformados pela gloriosa palavra de Deus que vem através do teu Santo Espírito. Nós precisamos ter consciência disso, amados. E ele está aqui advertindo a sua igreja, dizendo para ela, falando para ele: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Ou seja, quando nós não discernimos o corpo, nós se achamos que somos melhores. Nós se achamos que somos maiores. E uma das coisas que nos impede de viver em comunhão, sabe o que é? É o orgulho. O orgulho nos torna autossuficientes. O orgulho nos leva a não viver uma vida de unidade. Porque o orgulho nos faz pensar que nós somos melhores, que nós não precisamos de ninguém. O orgulho nos faz nós, a cada dia, se afastar do corpo de Cristo e nos se afastar do cabeça da igreja, da cabeça que é Cristo. Mas a humildade, que é o contrário do orgulho, ela nos leva a reconhecer que por mais que sabemos, nós vamos morrer sem saber tudo. Que nós não somos tão grandes para que não possamos aprender. A humildade nos leva a saber
que nós não podemos nada sozinhos, que nós somos dependentes de cada um, que cada um tem a sua importância dentro do corpo, que cada um de nós temos a necessidade de expressar a misericórdia de Deus, porque a comunhão nós podemos... Entenda uma coisa, irmãos, a comunhão que nós temos com Deus, ela pode ser revelada dentro de um quarto, em nós passar horas a fios orando, buscando a Deus ali numa comunhão. Mas o que revela se de fato e de verdade nós deixamos que essa comunhão ela invada o nosso ser, se essa comunhão de fato e de verdade foi depositada em nosso ser, e nós se tornamos dispenseiros dos mistérios de Deus. Não é somente de palavra, irmãos. É dispenseiro da graça. É dispenseiro da misericórdia. É dispenseiro do amor. A gente temos que mostrar isso, porque tem gente que ele só é dispenseiro da letra. A sua vida consiste em simplesmente atender culto. A sua vida consiste somente em estar dentro da reunião, mas na coletividade ele não revela o amor. Mas ele diz assim, eu preciso ser sincero. É verdade, você tem que ser sincero. Mas se você não consegue amar, você está em fel de amargura, você precisa pedir a Deus que Ele derrame através do Espírito Santo o amor dele no teu coração. Porque você perdeu a sensibilidade. Você não está tendo a mesma comunhão que o Espírito mostra ter por cada um de nós, com cada um de nós que temos o amor revelado na coletividade. Eu sei que pregar hoje, falar disso, para muitos é uma utopia. Mas para nós, irmãos, que verdadeiramente fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que fomos transformados pela graça de Deus através da tua palavra, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e o quanto nós fomos perdoados, nós reconhecemos esse perdão e temos a necessidade de expressar esse amor que Deus depositou em nós. Essa é a realidade. Só que infelizmente muitos estão doentes porque não discerniu isso ainda. É o ensinamento, é a palavra. Está aqui, ó. Eu não estou saindo nada do que está aqui. Pega esse vídeo, acompanhe ele passo a passo e você vai ver que tudo que está sendo ministrado pelo Espírito Santo aqui está dentro desse contexto bíblico. É o que estava acontecendo naquele tempo e infelizmente hoje acontece da mesma forma. Só que antes acontecia dentro da reunião. Eles revelavam que eles eram lá fora, dentro. Só que hoje, dentro, nós somos uma coisa, fora nós somos outra. Dentro ali nós mostramos cara de piedade, mas fora nós não temos piedade nenhuma. Dentro nós mostramos que somos crentes e fora. E aí Paulo falou, até me importa, eu acredito que isso é importante que aconteça, para que os sinceros se revelem. E a verdade é essa igreja pelo menos ela tinha sinceridade. Eles não estavam vivendo uma hipocrisia exacerbada. Eles tinham a ação, a atitude de revelar dentro o que eles eram fora. Só que hoje, infelizmente, nós revelamos dentro o que não somos lá fora. E o que nós devemos fazer? Arrepende, examina a si mesmo. Esse é o conselho de Paulo. Porque se eu não examino a mim mesmo,
o que vai acontecer? Eu peço perdão ali da boca para fora, participo da ceia, da mesa, e quando saio, eu continuo sendo o mesmo. A mesma pessoa que não tem comunhão. A mesma pessoa orgulhosa, obstinada. A mesma pessoa que bate no peito e fala, olha, eu tenho ministério, eu posso, você não. A mesma pessoa que chega ali achando que é maior e melhor do que os outros. Entende? E aí nós precisamos examinar a nós mesmos. Se nós não estamos tendo um orgulho de espiritualidade, ou eu sou espiritual e isso, aquilo, outro, quando na realidade essa espiritualidade não leva você a ser servo. Mas essa espiritualidade tem colocado no teu coração que você é Senhor. Entende? E você não é Senhor de nada. E para você ser Senhor, você tem que ser Senhor de você mesmo. Leomar, mas Jesus, Deus, Ele é Senhor dos senhores, é verdade. Mas Ele é Senhor daquele que domina sobre a sua arrogância, sobre a sua prepotência, sobre o seu orgulho. Se você não for Senhor de você mesmo e se revestir da humildade de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, revestindo-se de homem, foi fiel até a morte, e a morte de cruz, ou seja, aquele que morria na cruz era tido e havido como maldito, ele se fez maldição para nos tornar uma bênção. Ele pagou o preço. Eu não vejo Jesus pregando sobre a prosperidade que tantos homens aí que se intitulam homem de Deus pregam. Eu vejo ele pregando o arrependimento e, no meu ver, na minha concepção, na forma que eu observo hoje, como tudo está andando, a mensagem que deve ser pregada é o arrependimento. Passa nas ruas, nas esquinas, você vê o tanto de pessoas vivendo uma vida imoral. Leomar, você está usando uma palavra que está sendo taxativa. Não estou taxando ninguém. Quem gosta de taxar os outros é o governo, que está atual aí. É esse governo que taxa os outros. Esse daí é especialista nisso. Em taxar e arrancar e não ajudar ninguém. Esse é especialista. O que eu estou falando, não estou taxando, eu estou expressando uma realidade. Quer os senhores ou as senhoras acreditar, querem ver ou não ver, mas a realidade é essa. E quantos muito estão correndo atrás das coisas, o reino de Deus está ficando em último plano. E nós precisamos nos arrepender. E ter como aquele homem que faleceu, o irmão Lázaro falou, temos que ter na nossa agenda, nas nossas pautas, o arrebatamento, o dia glorioso do Senhor como prioridade. E não as nossas conquistas. E não as nossas metas. E não os nossos objetivos pessoais. Mas sim, olhar para aquele que nos fez uma promessa. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. E o que nós devemos fazer em memória dele? Ter a mesma comunhão. Está disposto a partir o pão que está nas nossas mãos e partilhar. Fazer isso em memória de mim até que venha. Ele está partilhando. Fazer isso em memória de mim até... Custa entender, é simples. Não é o ritual. É a ação que ele está fazendo. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Estou partilhando. Eu estou partindo o meu pão e estou abençoando. Estou ajudando. Não. Ele não pegou o pão e levou tudo para sua casa e falou, olha, faz isso em memória de mim.
Mas ele está ali, ó. Ele pegou o cálice, colocou ali o que tinha, falou, isso aqui, ó. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ou seja, partilha. Parte o seu pão. Dá da sua bebida. Isso é o reino de Deus, irmãos. Tá difícil de entender, hein? Tem muita gente que não entendeu isso. Ele está achando que é a reunião, que é o ritual que Jesus está falando. Fazer isso em memória de mim. Não, mãe. Ele partiu. Olha o texto. Não. Ó, eu vou ler de novo para vocês entenderem, porque tá difícil. Porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Vamos lá. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Jesus foi traído, mas mesmo o que estava acontecendo na sua volta não mudou quem ele era. Entende? Embora aquele que estava ali estava com a sua comunhão quebrada com ele e muito mais com os demais, porque ele não estava na mesma visão, ele não estava no mesmo propósito, o objetivo dele não era o mesmo que de todos ali. O objetivo dele era entregar, era vender, era lucrar com Cristo. Ele não estava na mesma visão. Quem está na mesma visão do reino não quer vender o Cristo. Não quer ganhar, não quer angariar, não quer reter, não quer juntar. Usando o evangelho. Muito pelo contrário. Ele quer partilhar, por quê? Porque ele recebeu, isso ele recebeu de graça, e de graça ele vai partilhar. Nós precisamos ter consciência disso. Aí, olha o que ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou, peraí, na noite que ele foi traído, aí você está dizendo, mas eu fui humilhado. Falaram de mim pelas costas. Fizeram comigo o que eu não merecia. Agora eu te pergunto, Jesus merecia ser traído? Você é um representante de quem? Jesus falou que da mesma forma como ele foi rejeitado, nos rejeitaria. Da mesma forma como ele foi perseguido, nos perseguiria. Da mesma forma como ele foi visto como um falso profeta, como aquele que expulsava demônio por Belial, chamaram ele de filho do cão. Ou você está achando que com você vai ser diferente? Os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Os irmãos que conviveram com ele falaram, não, ele está ficando louco, esse cara é maluco. Ele não tem consciência do que está fazendo. A família dele, exceto a sua mãe, que via tudo e guardava tudo no coração, porque sabia de onde ele tinha vindo, sabia quem ele era, então ela simplesmente ouvia, via e retinha tudo e guardava no teu coração e ficava na comunhão. É isso que ela fazia. Mas os demais, ninguém acreditou. Aí na noite que ele foi traído, sabe o que ele faz? Olha o que ele fez. Na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha.
Então, nós precisamos entender uma verdade, querido. O mais importante disso aqui é o que nós estamos fazendo com o que está nas nossas mãos. Nós estamos partilhando. Nós estamos proporcionando para aqueles que estão à nossa volta a mesma condição que a nossa, ou nós estamos simplesmente olhando, pegando o nosso pão e comendo e simplesmente deixando de olhar para o lado. Se nós analisarmos toda a trajetória de Jesus, da onde começa lá no livro de Mateus, até no livro de João, no começo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a sua missão se resume numa palavra: misericórdia. É isso, misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia nada mais ou menos é do que o perdão manifesto. É nós olharmos para o caído, para o sujo, para o necessitado, para aquele que está longe, e nós olhar para ele não com apontamentos, mas nós entender que por mais que a situação dele esteja daquela forma, Jesus veio por ele também. A misericórdia de Cristo que foi revelada em nossas vidas foi também revelada por ele. E nós precisamos entender que o Evangelho se resume nisso: misericórdia. A nós foi imputado misericórdia. E o nosso arrependimento, quando Jesus morre e leva-nos o nosso pecado, ou seja, o pecado já não nos separa de Deus, o que nos separa é o arrependimento da nossa parte. Quando nós se arrependemos, nós vivemos frutos dignos de justiça. Isso revela a justificação de Deus em nossas vidas. Entende? Nós precisamos ter consciência disso. Porque todas as vezes que comerte deste pão e beber-te este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber deste cálice indignamente será culpado do corpo do Senhor. O que significa isso? Comer e beber indignamente? É não discernindo, irmãos. Ele vai dizer isso embaixo. Porque o que bebe dignamente, bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando nós não discernimos, isso se torna para nós um ritual. Repito, mas quando discernimos, isso é um ato profético. Entende? E o que esse discernimento me traz? Me traz a consciência de que aquela reunião de comunhão com a igreja, ela é uma extensão de um ano inteiro, mostrando solidariedade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, vivendo uma vida em plena e íntima comunhão com o Espírito Santo, que é manifesto pelos frutos que demos. E os frutos, eles não são para nós mesmos, porque toda árvore, ela dá o fruto para os outros. Então a sua bondade não te arremete você olhar para o teu umbigo, a tua bondade remete você a olhar para aquele que precisa. A sua misericórdia não leva você a olhar para você, a sua misericórdia leva você a olhar para os outros. Entende? Os frutos
que o Espírito Santo gera em nós, ele nos traz... A única coisa que ele nos traz, sabe o que é? É o ato de nós sermos vistos por Deus como uma árvore frutífera, que dá bons frutos. Mas para isso nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro das águas do Senhor, que dá o seu fruto na estação certa. E na sequidão das águas, na sequidão do tempo, ele não vai recear, mas ele vai continuar dando o seu fruto. Ou seja, não importa o que está acontecendo à sua volta, a sua identidade não muda, porque você foi gerado pelo Espírito, e quem é gerado pelo Espírito, ele é Espírito. E o Espírito, ele não tem variação, ele não muda, ele é. E quando nós somos, nós não precisamos ver para crer, nós cremos mesmo sem ver. Isso é fé. Nós somos movidos pela fé. Porque o justo, ele vive disso, ele vive da sua fé. O meu justo viverá pela fé. E viver pela fé, queridos, não é viver pregando a palavra para ganhar dinheiro. Viver pela fé é você viver plenamente confiando naquilo que saiu da boca de Deus. É isso que é viver pela fé. Então, se eu não discerno isso, o que acontece com a pessoa que não discerne? Ela se enfraquece. Ela desiste. Ela fica doente. Porque uma vez que você discerne isso tudo, isso te nutre você espiritualmente. Isso te fortalece espiritualmente. Isso te torna você alguém que carrega em si a virtude do Espírito. E aonde você passa, você é frutífero, você é frutífero. Você tem alegria. Você tem prazer em estender a mão. Você tem prazer em ajudar. Você tem prazer na comunhão. Então, quando chega uma necessidade ao teu conhecimento, sabe o que vai acontecer? Você não vai dizer assim, eu vou orar. Para ver se Deus revela. A Bíblia diz que nós temos que comunicar a necessidade aos santos. Se chegou o conhecimento da igreja, uma necessidade, a igreja está dizendo que vai orar. Que fé é essa? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele já peca. Uma coisa é você não saber que precisa, e outra é saber que você precisa, e aí Tiago vai dizer, se você olha para o teu irmão e ele fala, olha, é o seguinte, você tem como ajudar, mas você fala, eu vou orar por você. Por acaso sua oração vai mudar alguma coisa, amados? Sendo que você tem a provisão na sua mão para ajudar. É o que acontece em muitas instituições hoje. Tem lá muito dinheiro no caixa, mas aquele dinheiro é sempre para investir na instituição e não nas pessoas. É esse o grande mal que o Deus desse século tem cegado essas pessoas. Porque o dia que elas despertar verdadeiramente para entender o verdadeiro propósito dessa comunhão, discernir o que é isso, elas vão começar a partir. O irmão não tem casa própria? Vamos fazer uma lista aqui. Não estou perguntando se você... Não quero saber. Isso é evangelho. Se é aquele que verdadeiramente está vivendo uma vida para Deus, eu vou mostrar nas ações o que de fato é fazer justiça para o reino. Justiça do reino não é lutar pelo meu direito. Justiça do reino é lutar pelo direito de todos. É levar dignidade a todos.
Entende? É uma coisa que muitas vezes tem muitos políticos que pregam, mas na prática não vê nada disso. Estava comentando esses dias com um rapaz que trabalha comigo, eu falei, olha para você ver, aqueles que querem um cargo público que nasceu para ser, de fato, de verdade, aqueles que vão estar ali lutando pelo direito da massa, lutando pelo direito do povo, eles deveriam mostrar isso não é somente na época de eleição. Porque na época de eleição e aparece um, até dando cesta básica, aparece outro fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, eu vou lá no postinho de saúde ver como é que tá, e aí quer ajudar um, quer ajudar outro. Mas e no decorrer do ano? Não adianta mostrar para os outros uma coisa que não é. O povo não é bobo. É verdade que muitas vezes tem muita gente que está cegado, não está entendendo isso. Mas aqueles que verdadeiramente Deus, ele tem uma obra, tem um propósito, Deus está abrindo a visão. E aí você me diz, vai melhorar? A única forma de nós mudar completamente o nosso país, a nossa sociedade, é através da palavra. É através disso, irmãos. Que muitos estão aí, infelizmente, dando um mau exemplo e levando muitas vezes essa palavra em descrédito, mas essa é a única maneira de curar. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não vai ser Bolsonaro, não vai ser esquerda, não vai ser direita, não vai ser nada. O único que pode mudar completamente a nossa história é Cristo. O único que pode mudar o nosso país, o único que pode mudar a terra e os confins da terra é Deus. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, abandonar os teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Para isso nós precisamos, mas tudo tem que começar por mim, por você. E nós só vamos fazer isso se nós entendemos o que é de fato e de verdade a ceia do Senhor. A comunhão, levar todos para a mesa. E fazer com que todos sejam abraçados e prova do legítimo, verdadeiro e sincero amor de Deus que é revelado por cada um de nós através da nossa comunhão com Ele. Esta é a palavra. Deus seja